Mensagem do céu. Que importante. Mensagem do céu. Aí as pessoas vão aprendendo as vinhetinhas, não é? Vai aprendendo a vinhetinha, vai sabendo o que vem por aí. E mensagem do céu é uma mensagem que não é da céu, queridos, não é? Nós temos recados da céu, mas mensagem do céu é algo que o Eterno tenha falado. E eu espero que você tenha muita sabedoria para entender o que eu vou dizer hoje aqui, porque eu não falo por mim mesma. Em nome de Yeshua HaMashiach, que você possa compreender essa graça, principalmente porque isso aqui, essa mensagem, além de ser extremamente fortalecedora, queridos, não é? É uma mensagem esclarecedora, não é só o Eterno para deixar registros como esse. Queridos, vamos abrir as Escrituras, quem puder abrir as Escrituras, quem não puder, vai ouvir, eu vou ler na sequência, na versão revista atualizada. Eu queria muito mudar a nossa versão para do David Stern, não é? Para judaica completa, mas não consigo mudar porque a maior parte das pessoas não tem como acompanhar pela minha tradução da David Stern. Então nós vamos usar a revista atualizada de Almeida, que é a mais acessível de todos. Então, que o Eterno possa falar ao seu coração. Inei, preste atenção. 1 Yohanan, 1 João 5, de 1 em diante. Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias é nascido do Eterno. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Eu vou ler novamente, porque eu acredito que vocês vão ter um grande conflito com o livro de Yohanan, o livro de João, que diz totalmente o contrário do que Yohanan está dizendo aqui. Logo, alguma tradução não está correta, não é, queridos? Porque o livro de Yohanan é o livro master para dizer que Yeshua é o próprio Eterno. E agora nós estamos vendo Yohanan, João, falando aqui justamente o contrário. Ele está dizendo assim: todo aquele que crê que Yeshua é o Messias, esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama a quem gerou o Messias, ama a todo aquele que dele é nascido. Não é? Queridos, é uma revelação num versículo único, mas de uma grandeza. Quando o Eterno me mostrou isso hoje, eu falei: Pai, eu não estou sendo exagerada. Eu acredito que eu li muito mais do que 100 vezes esse versículo. Eu nunca li isso na minha vida. Eu nunca entendi que o Senhor estava dizendo isso. Não é? Mas eu vou ler novamente para você. Acompanhe aí na sua escritura. Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias, este é nascido do Eterno. E todo aquele que ama aquele que gerou o Messias, também ama todos aqueles que dele é nascido, tá bom? Nisso nós conhecemos que amamos aos filhos do Eterno, quando amamos ao Eterno e praticamos seu mandamento. Opa! Aí piorou, queridos. Aí que as pessoas vão dizer que o livro de João não foi escrito por João, né? A Bessorá, não é como você chama, o Evangelho. Porque olha o que está dizendo aí, queridos. Vamos lá, aqueles que gostam de dizer que a lei acabou, que parará, agora é tudo Yeshua, é a lei de Yeshua, nós estamos na nova aliança e agora tem que jogar a antiga aliança com a chamada já do Velho Testamento, não é? Na lata do lixo, porque aquilo lá é somente um livro histórico. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Os mandamentos dito aqui, queridos, é o mandamento do Eterno. Ah, não, céu, mas aí é os mandamentos de Yeshua, porque Yeshua é o Eterno. Mas não está escrito no primeiro versículo que Yeshua é gerado do Eterno? Que o Eterno o gerou? Então, se o Eterno teve, ele gerou a Yeshua e todos os outros que ele gerou em si mesmo, ele nos revestiu de novo, queridos. Nós, como alma, nós ainda não estamos transformados, mas nosso espírito nasceu de novo.
Nós temos um novo espírito gerado do Pai. Ele gerou um outro programa para esse corpo. Ele mudou o nosso espírito. Nosso espírito nasceu de novo. A nossa alma ainda passa por uma transformação, queridos. Mas o nosso espírito é novo, foi gerado do eterno. Nós somos novas pessoas hoje. Nós temos uma nova perspectiva de universo, queridos. Porque, versículo 13, esse é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. De novo, Céu, você está de brincadeira, Céu. Você tirou o dia hoje para falar sobre isso. Esse assunto tão desgastante, Céu, eu não gosto de falar sobre isso. Sabe por que eu não gosto de falar sobre isso? Porque me dá um peso na minha consciência. E eu não quero ter peso. Eu gosto daquelas outras partes que a lei acabou, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, não é? O fim, queridos, é o objetivo. Seria a melhor tradução para a palavra fim ali, queridos. O objetivo da lei é o Messias, não é? Seria a melhor tradução, que lamentavelmente não foi colocada para você, não é? Queridos, em 3 pequenos versículos nós temos mudado toda a teologia que nos disseram. Versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Gente, como é que o amor de Deus pode ser o guardar os mandamentos dele? Opa! Peraí, Céu, não entendi essa última parte. Pode repetir? Posso repetir, não é? Aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Como eu não sei, eu dependo de quem sabe, queridos. Nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos o próprio Deus e praticamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Este é o amor de Deus manifesto nas nossas vidas. Você tem provado do amor do Eterno na sua vida, queridos? Você ao menos conhece o que lhe agrada, queridos? Você conhece aquilo que ele gosta? Ao menos isso. Porque se isso não acontecer na sua vida, você não vai conseguir amar seus semelhantes, meus amores. E eu posso chamar você de meus amores, sim, cada um de vocês, meus amores, no coletivo, não é? Eu posso sim chamar vocês de meus amores, porque o amor de Deus é derramado no meu coração por cada um de vocês. É impossível, queridos, eu estou conversando com vocês, o meu coração arde verdadeiramente. Pergunte ao Pai, porque eu sei que tem muita gente que representa, mas eu não sou uma dessas. Então, meus amados, porque este é o amor de Deus, que nós guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa confiança no Eterno. Aí vai estar aquela palavrinha que consegue mistificar tudo, não é? Que é fé. Mas a tradução dela, autêntica, de emuná, é confiança. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Yeshua é o Filho do Eterno. Queridos, é um texto para você ficar uma semana só digerindo, meus amados. Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias, esse nasceu de Deus. Você crê que Yeshua é o Messias? Você crê nisso, queridos? Céu, o que é o Messias? A palavra Messias quer dizer ungido. Você crê que ele é ungido do Eterno? Você crê que ele é o Salvador do mundo? Você entregou a sua vida para ele verdadeiramente? Você passou pelo novo nascimento do teu espírito? A sua alma está em processo de salvação que se desenvolve de fé em fé, de confiança em confiança? Você está passando por esse processo de transformação na sua vida? Ou você continua igualzinho antes, só mudou o lugar que você frequenta? Você tem vencido o pecado na sua vida? Você tem abominado as coisas que o Pai abomina e amado o que Ele ama? Todo aquele que ama ao que o gerou, Yeshua, ama ao que dele é nascido, a todos os nossos irmãos que nasceram nele. Nisso conhecemos que amamos aos filhos do Eterno, quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que nós guardemos seus mandamentos. Ora, os mandamentos dele não são penosos,
Porque tudo que é nascido de Deus, ele vence o mundo, ele consegue cumprir. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa confiança. Confiança no quê, queridos? No Eterno que nos deu seus mandamentos e que são bons. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Yeshua é justamente o filho de Adonai. Queridos, se vocês pegarem 1 João, 1 Yohanan 5 e o livro de João, capítulo 1, vocês vão falar, é impossível ser a mesma pessoa que escreveu os dois. É impossível ser Yohanan, o autor do livro de João. Porque diz totalmente o contrário, queridos, principalmente na nossa tradução. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Yeshua o Messias. E aqui nós vamos ter um elemento tão importante, tão miraculoso, e que nós não temos a menor noção que Yeshua foi concebido dessa maneira, por meio da água e por meio do sangue. Uma mistura do mundo espiritual que nós temos acesso todos os dias, que é a água. Não somente com a água, mas com a água e o sangue. E a Ruach, o Espírito, é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho, e eu vou cortar a parte para embananar a sua vida, queridos, eu vou cortar essa parte que é um enxerto, não se encontra nos melhores originais, aliás, não se encontra em nenhum dos melhores manuscritos. Se fosse, não se encontrar nos melhores, mas não se encontra em nenhum. É parte da tradução de Almeida, já falei para vocês. No céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, esses 3 são um, e os 3 testificam na terra. Mentira, isso não se encontra em nenhum lugar, em lugar algum. Mas os que dão os testemunhos é a Ruach, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em um propósito. Queridos, por isso você tem de ser imerso, meus amados. Por isso você tem de ser imerso no nome de Yeshua. Porque Yeshua já é a água e o sangue. Mas você precisa da Ruach. E a Ruach só vai vir para você quando você emergir neste elemento parcial da vida de Yeshua, que é a água, queridos. É tão importante a imersão, amados. É tão importante que você seja imerso no nome de Yeshua. Que você possa compreender a importância da imersão. Porque ela é dita aqui como um testemunho acerca da sua vida. A própria água vai testemunhar sobre você, meu querido e minha querida. O que te impede de ser imerso, imersa, em nome de Yeshua HaMashiach? É tão importante esse testemunho, meu querido e minha querida. Se admitirmos o testemunho dos homens, então o testemunho do Eterno é maior. Ora, esse é o testemunho do Eterno, que ele dá acerca do seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho do Eterno tem em si o testemunho. Qual o testemunho, queridos? Qual o testemunho que a pessoa tem? Ela tem o testemunho do próprio Yeshua, que é a água e o sangue. E ela tem o testemunho da própria Ruach, queridos. E o testemunho é esse, que o Eterno nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados, é muito importante que você tenha nascido de novo. Que você não esteja se convencendo que você nasceu de novo quando você não mudou nenhum tipo de comportamento. Quando você não tem arrependimento dos seus pecados. Quando você mente que nem sente. Não se engane, meu querido e minha querida. O Eterno pede que eu traga a você a compreensão desse entendimento. Mas céu, eu sempre fui bom. Eu já era bom antes de conhecer as boas novas. Eu já não mentia. Eu não fornicava. Eu não fazia nada de errado. Eu sempre fui um bom moço. Eu sempre fui uma boa moça. E como é que você tem um parâmetro para saber qual experiência você sofreu? Qual mudança agiu na sua vida? Se você não tem um testemunho de mudança, meu querido e minha querida. Como é que estão os seus pensamentos, a organização dos seus pensamentos? Como é que está o seu interior? Do que a sua mente se ocupa? Como está a sua vida de oração? Como está o seu relacionamento com os seus irmãos? Queridos,
Eu conheço pessoas que querem distância dos irmãos. Amados, nós temos vivido uma vida que a gente não consegue se despedir dos irmãos para ir dormir. Esse é o tipo de amor que o Eterno tem derramado nos nossos corações. Nós temos recebido uma vida onde nós anotamos os pedidos de oração de cada pessoa, porque ela nos é importante. Nós temos vivido uma vida onde existe um mover da parte de pessoas para que nós possamos ter o registro das orações para não esquecer ninguém. De tão importante que essas pessoas são na nossa vida. O espaço que ocupam na nossa vida. Você tem vivido isso? Você tem vivido isso com as pessoas? Você tem se permitido ser conhecido delas e elas de você? Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que a Ele temos feito. E se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não seja para a morte, pedirá então o Eterno lhe dará a vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por este eu não digo que rogue, porque toda injustiça é pecado, mas existe pecados que são para a morte. Queridos, aqui está o segredo de você ter uma oração que o Eterno ouve. A tua proximidade dele, a tua proximidade de fazer o que ele te pede, conhecer os mandamentos do Eterno. Queridos, aqui não está dizendo que nós cumprimos com os mandamentos, mas que nós guardamos. Há pessoas, queridos, que não têm como guardar o Shabat. Mas uma coisa é eu não poder guardar o Shabat e outra eu sair pregando que não é para guardar o Shabat, queridos. Porque agora se guarda o domingo. Uma coisa, queridos, não é o que nós podemos fazer. O Eterno sabe se você tem que trabalhar de sábado. Mas é ridículo dizer que porque nós temos de trabalhar no sábado, eu me coloco nós, queridos, porque eu me coloco no mesmo patamar de cada um de vocês, cada um dos meus ouvintes. Eu sofro as dores de ouvintes que têm que trabalhar no sábado e que dizem para mim, Céu, eu sei que é certo guardar o Shabat, eu preciso de um emprego que me qualifique a fazer isso. E nós temos orado por pessoas que querem guardar o Shabat, que querem a honra de poder fazer isso. Mas essas pessoas, queridos, ainda que elas não possam cumprir o mandamento, é o texto que está aqui, elas guardam o mandamento. Elas não saem por aí criando analogias malucas de que é para guardar o domingo agora que a lei mudou, queridos. Você entende a diferença de guardar o mandamento e cumprir o mandamento? Eu guardo o mandamento, eu sei que é o sábado, mas eu tenho que declarar diante do Eterno, Eterno, me ajude a ter então um trabalho que eu não tenha de trabalhar no sábado, Pai. Me ajude, porque eu sei que é certo e é verdadeiro testemunho. Eu guardo o seu mandamento no meu coração, porém eu sou impossibilitada de cumprir o mandamento, que eu sei que é verdadeiro, do que fazer o que tem feito essa geração, meus queridos, de criar analogias monstruosas, de que agora o dia do Senhor é o domingo, queridos. Você consegue entender a diferença? Eu já contei para vocês de um cabeleireiro, não é? Querido nosso, ele não podia trabalhar mais no Shabat, aquilo estava consumindo o coração dele. E ele chegou e falou, olha, Eterno, eu vou fazer isso, seja lá o que o Senhor quiser, eu vou fechar no sábado. Isso foi uma atitude do cabeleireiro que podia tomar uma atitude dessa, queridos. Porque senão um monte de gente começa a dizer, olha, eu vou sair do meu trabalho porque eu não pude. Gente, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos de orar e ser prudentes, principalmente diante do momento econômico que nós estamos vivendo. E ali, queridos, ele decidiu fechar o salão aos sábados e abrir no domingo. Queridos, um monte de gente que trabalhava no sábado, de segunda a sábado, só podia ir no cabeleireiro no domingo.
lotou que ele não tinha horário no domingo. Ele falou, olha, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ter tanto cliente no domingo, clientes que eu não tinha no sábado. Então o Eterno há de nos dar estratégias. Eu já contei para vocês isso. Meu marido, ele tem plantões. E o plantão, querido, minha querida, pode cair no sábado. Mas o meu marido e eu tomamos uma posição de entregar ao Eterno. Queridos, às vezes o meu marido vira à noite, de sábado para domingo, que não é mais Shabat. O Shabat termina às 18 horas. Não é? Mas o Eterno tem guardado o meu marido. Olha, queridos, no ano passado inteiro, um único dia do ano passado todo, desse novo ano judaico, que estamos já indo para o fim, o meu marido só teve de trabalhar um sábado. E mesmo assim no final do Shabat. Mas olha, queridos, é uma coisa, quase nunca isso acontecer nas nossas vidas. Então, amados, nós temos como orar ao Pai. Fala, Pai, olha, nós precisamos disso. Nos ajude a fazer isso. Nos ajude. Nós sabemos que o teu mandamento é perfeito, mas nós vivemos numa nação com outras leis. Nós temos uma nação com outras leis, Pai. Nós não estamos em Israel. Israel nenhum comércio abre no sábado. Mas nós estamos vivendo numa outra nação que tem outras leis. Nos ajude, Pai. Nós estamos à margem do rio da Babilônia. Nos assentamos chorando, nos lembrando de Sião. Nos ajude, Pai. Querido, se houver humildade verdadeira no seu coração, eu sei que o Eterno vai fazer uma obra de milagres. Nós também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. Eu vou ler de novo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O seu Filho, Yeshua, o Messias. Este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. Mais uma vez, Yeshua como Elohim. Queridos, essa palavra vem na sequência outra. Fininhos, guardai-vos dos ídolos. Queridos, nunca foi pedido para nós adorarmos a Yeshua, a termos Ele como o próprio Eterno. Em nenhum momento, queridos, dentro das Escrituras, Ele é manifesto de outra maneira, exceto como Filho de Elohim. E por ser Filho de Elohim, Ele é Elohim. Ele é, claro, muito maior que nós, mas nós também somos Elohim. Essa palavra Deus, que é justamente uma honra majestática, tem dado nó na cabeça de tantas vidas, queridos. E quando eu li isso, este é o verdadeiro Deus, Elohim, e a vida eterna, fininhos, guardai-vos dos ídolos. Foi tão claro para mim. E Yohanan colocando todas as coisas no lugar que elas têm de ser. Em nenhum momento nós podemos idolatrar Yeshua, queridos. Já era uma preocupação de Yohanan. É importante a compreensão dos mandamentos do Eterno, de guardarmos, de compreendermos. Céu eu guardo, mas eu não posso praticar algumas coisas. Não tem problema, o Eterno conhece. Ele conhece, mas você tem de conhecer a verdade, porque a verdade é o próprio Mashiach. A verdade é o próprio Filho de Adonai. Esse texto para mim foi tão forte hoje, queridos. Principalmente por deixar claro Yeshua como uma pessoa gerada do Eterno. Tão claro, tão claro. Colocar como que nós podemos ter nossas petições ouvidas pelo Pai. A importância de nós guardarmos os mandamentos. Que o amor do Eterno na nossa vida é justamente isso. Nós vamos entrar no amor dele quando nós praticamos isso. Compreender o testemunho que é dado por nós, por meio de Yeshua, como sangue e carne que ele é, sangue e água que ele é, por meio da própria Ruach. E a importância da imersão. O poder da intercessão, queridos. Eu já falei sobre isso com vocês.
Nós podemos orar por uma pessoa que cometeu um crime para a morte, mas não pelo pecado dela. Nós não podemos interceder, por exemplo, o que está acontecendo com o extermínio de tantas vidas por meio desse novo movimento islâmico radical. Nós não podemos mesmo, queridos, interceder, a não ser que o Eterno cumpra sua justiça sobre a vida deles. Só o Eterno pode lidar com o que eles têm feito em toda a terra. Que você possa ser desafiado e desafiada a ler esse texto. Peça a Ruach para te ensinar tudo que está oculto aqui que eu não consegui, por meio da minha limitação humana, te passar. E que o Eterno possa te conduzir em toda a verdade. Em nome de Yeshua Mashiach.